Dando continuidade à nossa série, já estamos quase chegando no final dela, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, com esse tema, ocupadamente, aquilo que vai na nossa mente, né? E diante de tantas informações que nós recebemos diariamente, e como que essas informações são processadas na nossa mente, e todas essas informações, de alguma maneira, acabam afetando a nossa vida, as nossas decisões e as nossas escolhas. Principalmente se a sua vida não é pautada pela leitura da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus deve ser esse filtro para nós, diante de tanta informação que nós recebemos. Então o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ao escrever aos crentes na cidade de Filipos, então, no capítulo 4, que está no contexto aí onde ele fala sobre a questão da ansiedade, e a gente sabe que aquilo que torna o coração das pessoas ansioso também é muito daquilo que está na mente das pessoas. E novamente, é importante você entender que a ansiedade, ela é pecado, né? E a ansiedade, ela desagrada a Deus, e nós temos que colocar diante do Senhor, como é dito, né? Pela oração, pela súplica, com ações de graça. E qual o resultado de quando nós colocamos diante do Senhor? Ele fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Porque vivemos em dias onde tem tantas pessoas doentes emocionalmente falando. E isso tem aumentado cada vez mais. E isso não não afeta somente os adultos. E depois da pandemia nós temos visto que isso tem afetado a todas as camadas da sociedade, crianças sofrendo com a questão da ansiedade, com questões de depressão, as síndromes, né? E principalmente a síndrome do pânico e tantas outras coisas, tendo que buscar ajuda e tendo que tomar medicação para enfrentar esses desafios do mundo moderno em que nós estamos, né? E a gente tem percebido que cada vez mais cedo, as nossas crianças já estão conectadas com seus smartphones, né, pelo computador, e elas estão recebendo muitas informações cada vez mais, né? Pessoas que muitas vezes estão sendo absorvidas, né, diante de tanta informação e principalmente diante dos gurus, né, da internet, e que acabam se tornando seguidores e recebendo tanta informação que não tem nada a ver com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, a internet, a comunicação, ela pode ser muito boa na nossa vida, né? Quando ela traz informações que possam nos ajudar, mas ela pode ser um instrumento que o diabo está usando para destruir a vida de muitas pessoas, né? Relacionamentos entre pais e filhos, casais, diante daquilo que se ouve, né? Então isso é muito preocupante, porque as pessoas estão ficando doentes. E não pensa que isso acontece só no contexto do mundo, não. Isso tem acontecido no contexto das igrejas também, no modo geral. E as estatísticas são preocupantes. Cada vez mais as pessoas estão mais doentes emocionalmente falando. E a doença emocional afeta o nosso físico, né? Tira a nossa força, tira a nossa motivação de ler a palavra, a nossa motivação de orar, a nossa motivação de testemunhar. Então, o diabo, ele tem usado dessa estratégia de maneira muito pesada, e a vida de muitas pessoas está sendo consumida. E por isso que o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, sabendo também que naqueles tempos haviam os filósofos, né? Aqueles que ensinavam
coisas que não tinham nada a ver com a palavra de Deus, também isso estava infiltrando na mente de muitos cristãos. E o apóstolo Paulo, então, ele diz, lá em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então nós já tratamos do aspecto, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Nós já olhamos para cada um desses aspectos. Se você quiser, está lá, se você não assistiu a alguma dessas mensagens, está lá no nosso site. E você pode assistir. E hoje nós vamos falar desse aspecto, tudo que é amável deve ocupar o nosso pensamento. E nós vamos entender um pouco desse aspecto tão importante que o apóstolo Paulo fala que deve ocupar o nosso pensamento. Mas antes eu quero olhar para essa citação de Tiago capítulo 3, ele nos diz o seguinte no versículo 11, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Esse versículo está no contexto da língua, daquilo que nós falamos. Como é possível da boca de um cristão sair louvor, como nós cantamos, né? E como é possível sair da mesma boca coisas horríveis, que não glorificam a Deus, que menosprezam o próximo, que não edifica em nada? Como é possível isso acontecer? E Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, e pensando nesse aspecto daquilo que ocupa a nossa mente e que deve alcançar o nosso coração, como filhos de Deus, como nós nos portamos no nosso dia a dia. Eu sempre falo que ser cristão na igreja é super fácil, é super tranquilo. O grande desafio de ser cristão é no dia a dia. É quando nós estamos vivendo no cotidiano da nossa casa, do nosso trabalho, diante da nossa vizinhança, diante das demandas e dos desafios que nós temos que enfrentar no nosso dia. O que tem saído da nossa boca? São palavras doces, palavras que edificam, que glorificam a Deus? Ou da nossa boca saem palavras, coisas amargas, coisas que não edificam e nem glorificam o nosso Deus? É isso que nós temos que pensar. Então, quando eu penso nesse aspecto, tudo que é amável, o que o apóstolo Paulo queria dizer com essa verdade? A palavra grega para amável é prosphailes, traz o significado de agradável, aquilo que suscita amor. Tudo que é agradável, tudo que suscita amor deve ocupar o nosso pensamento. São aquelas coisas que proporcionam prazer a todos. Não é um prazer somente para mim, porque isso é egoísmo, ou o hedonismo, né? Aquele que busca o seu próprio prazer, não causando dissabor a ninguém, a semelhança de uma fragrância preciosa. Quando alguém está usando um perfume gostoso, né? Então as pessoas assim, nossa, que perfume gostoso, agradável, né? Então as pessoas se sentem bem, né? E é isso que deve acontecer no aspecto das nossas atitudes de amor. As pessoas, elas têm que sentir essa fragrância. O apóstolo Paulo, em Romanos, fala que a fragrância do amor de Cristo deve exalar na vida do cristão. Será que nós temos sido o bom perfume de Cristo neste mundo que cheira mal, que cheira podre? A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala em Romanos, que nós temos que ser o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo, ao ponto das pessoas sentirem esse cheiro e falar, nossa, que cheiro agradável, né? Mas, em outras palavras, as pessoas se sentem bem estando ao seu lado.
Elas gostam de te ouvir. Elas gostam daquilo que você fala, né? Então, ser amável tem a ver com essa ideia de ser uma pessoa agradável, aquele que suscita amor. E olha só o que a palavra de Deus nos diz, quando o Senhor Jesus ele fala sobre o mandamento, né? Então, ele fala lá em João capítulo 13, verso 34 e 35, um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Esta é a marca que identifica um verdadeiro cristão: o amor. A atitude de amor que ele tem para com as pessoas ao nosso redor. E Senhor Jesus não estava pensando somente em pessoas que te amam. Amar quem te ama é fácil. Mas o Senhor Jesus, nos evangelhos, por muitas vezes ele fala de nós amarmos também os nossos inimigos, aqueles que querem o nosso mal, aqueles que querem nos prejudicar. Então, o cristianismo, ele vai na contramão. Se o mundo fala, se ele vos odeia, pague com a mesma moeda, odeie ele. Se ele te bater, bata nele também. É isso que o mundo ensina. É isso que o diabo quer, porque a palavra de Deus fala que o propósito do diabo é matar, roubar e destruir. O cristão está na contramão, a atitude dele tem que ser diferente. E o maior exemplo de amor, claro, é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, mesmo quando ele foi duro com as pessoas, ele estava sendo duro por amor. Muitas vezes eu tive que ser duro com os meus filhos, por coisas erradas que eles estavam praticando. Mas isso não queria dizer que eu não amava os meus filhos. Por amor a eles eu era duro, e muitas vezes para ensiná-los, para que eles se tornassem homens e pudessem valorizar a Deus e respeitar o próximo. Então, amar o próximo não é simplesmente ficar sempre dando risada ou passando a mão na cabeça. Quem ama, corrige também. Quem ama, corrige, né? Provérbios fala que a quem ama cedo corrige. Cedo corrige. Então, Jesus está falando de um mandamento, que ele está resumindo os 10 mandamentos na questão do amor a Deus e amor ao próximo. Amem-se uns aos outros. E o que me chama a atenção nessas palavras de Jesus é a segunda parte: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem. Se essa for a postura, se essa for a atitude de vocês, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Não é pela igreja que você frequenta, não é pela roupagem que você usa, né? Não é se você é fiel ou não nos dízimos, não é isso que identifica você como um cristão. O que identifica você como um cristão são as suas atitudes de amor. Amor é uma atitude de amor, em primeiro lugar, a Deus, que se reflete no seu relacionamento com o próximo. E nós vivemos num mundo hoje caracterizado cada vez mais pela falta de amor. E o apóstolo Paulo em Timóteo fala que no final dos tempos o amor iria se esfriar. E o amor está se esfriando nos relacionamentos, nos casamentos. O amor está se esfriando entre relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais. O amor está se esfriando entre irmãos em Cristo. O amor está se esfriando no que diz respeito ao testemunho para com os perdidos deste mundo. Isso é uma característica do final dos tempos. Isso é uma característica do final dos tempos. As pessoas estão cada vez mais frias no seu relacionamento de amor. Qual foi a última vez que você disse para alguém, eu te amo? Não como meras palavras, mas como do fundo do seu coração. Qual foi o último momento em que alguém te disse, fala, puxa vida, a sua atitude de amor tem me impactado.
Eu tenho olhado para a sua vida e falo, uau, puxa vida, como o seu testemunho tem feito diferença na minha vida. Será que as pessoas olham para a nossa vida, nos identificam com esta marca do amor? Então, todos saberão que sois meus discípulos se tiverdes amor. Se você não tiver atitude de amor, essa marca não vai ser evidenciada. E possivelmente, se essa marca não é evidenciada na sua vida, possivelmente você não é um filho de Deus. Talvez você é um religioso. Isso é sério, né? Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre essa questão do amor, um pensamento de amor, atitudes de amor, isso tem que impactar a nossa vida. O cristão tem que ser diferente das pessoas deste mundo. Fazer diferença, mesmo diante de um mundo hostil que nós vivemos. Então muitas pessoas pensam que amar é o tempo todo estar dando risada, né? Muitas vezes passamos por desafios, mas mesmo diante desses desafios, nós somos encorajados a ter atitudes de amor, mesmo quando somos prejudicados, mesmo quando as pessoas falam mal de nós pelas costas, mesmo quando as pessoas imaginam coisas erradas ao nosso respeito. O amável, todos querem e precisam ser amados. Todos querem e precisam ser amados. Até os bichinhos de estimação gostam de ser amados. Não é verdade? Se você trata com amor o seu pet, o seu bichinho, ele vai responder com amor para com você também. Agora, se você é estúpido, mesmo com o seu bichinho de estimação, ele vai também reagir a essa atitude sua. Você vê, até no reino animal, né? Todos querem e precisam ser amados. Quantas pessoas não são amadas? Ser amável é ter a capacidade de amar, ser gentil, agradável, sensível. O mundo todo está experimentando a falta de amor. E nós que somos de Cristo, devemos espalhar esse amor e bondade que transborda em nosso coração. Quando nós pensamos nas guerras, vamos pensar na guerra, a Rússia e a Ucrânia. Quando um míssil vem e destrói um hospital, matando crianças, matando pacientes e tantas coisas mais. Onde está o amor nisso? Onde está o amor quando você quer prejudicar o próximo? Você inventa histórias a respeito da pessoa para prejudicá-la no seu trabalho, no seu viver diário. Onde está o amor nisso? Onde está o amor quando você incentiva as pessoas a pagarem com a mesma moeda com que eles são tratados? Onde está o amor nisso? E quando nós olhamos para a vida de Jesus, que é o modelo maior de amor, a gente vê como Jesus tratava as pessoas. Sem preconceito. Jesus se aproximava delas com uma atitude de amor, de misericórdia, de compaixão. E quando nós pensamos nesse versículo de Romanos 5:5, fala assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Hoje nós estamos celebrando o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e veio habitar na vida do cristão para todo sempre. E uma das características do Espírito Santo é encher-nos do amor de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem o seu coração cheio de amor. Talvez se você não tenha tido atitude de amor, tem duas razões. Primeiro, ou talvez você nunca recebeu o Espírito Santo na sua vida, ou segundo lugar, você está vivendo na prática do pecado e o Espírito Santo se apagou na sua vida. Porque aquele que tem a Jesus Cristo no seu coração e recebeu o Espírito Santo, o amor de Deus foi derramado no seu coração. Foi derramado. Não foi uma opção. Quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo verdadeiramente,
O amor de Deus, através do Espírito Santo, foi derramado no seu coração. Foi por isso que aqueles primeiros cristãos, cheios do Espírito Santo e do amor de Deus, eles saíram a pregar nas ruas de Jerusalém. Mesmo sabendo da perseguição, dos perigos, porque eles sabiam que Jesus Cristo foi condenado à morte. E eles sabiam do perigo. E nós vemos, olhando o livro de Atos, que a partir do capítulo 8, a perseguição, então começa a se tornar severa. E muitos cristãos serão mortos nas arenas, jogados para os leões, colocados em chapas quentes, queimados na fogueira. Mas por que essas pessoas morriam assim? Porque eles gostavam de morrer assim? O apóstolo Paulo morreu decapitado. Muitos cristãos foram pendurados de ponta cabeça, outros serrados pelo meio. Você acha que eles imaginavam morrer dessa forma? A morte deles dessa forma era uma realidade naqueles dias. Mas por que eles morriam dessa forma? Porque eles tinham uma esperança. E mesmo sabendo que aquelas pessoas estavam fazendo aquilo, eles demonstravam amor. Isso me faz lembrar de Estevão. Estevão estava pregando para aquela multidão, e as pessoas estavam furiosas, eles rangiam os dentes quando Estevão estava pregando. E sabe o que eles fazem? Eles levam Estevão para fora e eles começam a apedrejar Estevão. E sabe quem estava lá participando do apedrejamento de Estevão? Um homem chamado Saulo, que depois se tornaria Paulo, o apóstolo Paulo. Ele estava lá, participando, naquele momento. Você acha que ele amava Estevão? Não, ele odiava Estevão, porque Estevão pregava o Evangelho. Mas a palavra de Deus fala que Estevão, mesmo naquele momento sendo apedrejado, ele orava a Deus dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. E o apedrejamento não era com pedrinha pequenininha não, de construção, eram pedras grandes. E no final do apedrejamento, para saber que o camarada estava morto mesmo, aí ele jogava uma pedra em cima, na cabeça, para ver se o cara morreu mesmo. Mas sabe por que essas pessoas faziam isso, saíam a pregar o Evangelho? Porque eles tinham uma esperança, eles sabiam quem era Jesus Cristo, e o coração deles estava cheio de amor para com aqueles que não conhecem a Deus. Meu querido, se o seu coração não estiver cheio de amor, você não vai sair da sua zona de conforto para atravessar a rua e pregar o Evangelho para as pessoas. Você não vai. Mas se o seu coração estiver cheio do amor e cheio do Espírito Santo, você vai se sentir impelido a sair da sua zona de conforto para falar do amor de Deus para aqueles que não conhecem. Eu não estou dizendo para você sair do seu contexto e convidar a pessoa para vir para a igreja. Eu estou falando para você sair da sua zona de conforto e ir lá compartilhar com as pessoas aquilo que Jesus já fez na sua vida. Porque se Jesus não fez na sua vida, como você vai compartilhar algo que você não viveu? Você vai compartilhar aquilo que você viveu, aquilo que você tem experimentado na sua vida. Então, como é lindo olhar para esse versículo que nos fala que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Por exemplo, tudo que é amável é tudo aquilo que se pode amar para sermos dignos de sermos amados por aquele que nos amou com amor profundo. Então, as coisas amáveis são coisas que atraem e causam prazer a todas as pessoas. Significa pensar naquilo que promove o amor fraternal e a amizade. Quem não gosta de estar na companhia de pessoas amáveis? Não é gostoso? Você ficaria horas, porque é gostoso estar na companhia de pessoas que fluem o amor. É gostoso, né? E quando nós pensamos nessa dimensão do amor de Deus para conosco, nós temos que pensar em Jesus Cristo, que Deus dedicou todo o amor à humanidade. E João 3,16, esse versículo conhecido, fala: porque Deus amou o mundo, não o planeta Terra, o sistema, Ele amou as pessoas, mesmo sabendo a tranqueira que nós somos, pecadores, mas Ele nos amou de tal maneira que esse amor
teve uma ação, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja lançado no inferno, né? Mas tenha vida eterna. Foi por isso que Jesus se fez homem, por isso que ele veio ao mundo, por amor. E ele deu a sua vida, ele pagou o alto preço naquela cruz, para que eu e você não sejamos condenados no inferno, mas nós tenhamos o quê? Uma vida eterna. Uma vida eterna. As pessoas têm medo da morte. Sai fazendo pesquisa na rua, as pessoas têm medo de morrer. As pessoas têm medo de morrer, porque elas não sabem para onde vão. Mas a palavra de Deus nos fala que aquele que crê no Senhor Jesus tem esperança. A esperança de uma vida eterna. O próprio Senhor Jesus está dizendo isso. Outro versículo que eu gosto muito, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor. Ao ponto de dar a própria vida em amor por nós, pecadores. Então, e essa palavra amável tem a ver com amizade também, né? Amizade representa o que mais valorizamos na vida. Por isso, tudo que é amável é tudo quanto constrói emocional e espiritualmente nas relações entre os irmãos. Aquilo que é amável não é aquilo que desmerece os outros, que desqualifica os irmãos, ou aquilo que faz discriminação. Isso não é amor. O verdadeiro amor, ele constrói. O verdadeiro amor, ele ajuda uns aos outros. E sabe, meus queridos, o amor, amar é uma decisão. Amar não é uma opção. E casamento é uma construção, onde os dois juntos estão construindo, investindo neste relacionamento, né? Muitas vezes falando algumas verdades que doem, mas que são imprescindíveis para o nosso crescimento. Ao longo da minha vida cristã, Deus colocou algumas pessoas na minha vida, sejam líderes, ou mesmo a Tânia muitas vezes, que disse verdades para mim, que na hora doeram. Mas como foi importante essas verdades para me fazer refletir, e isso me fez crescer, isso me fez construir. Por isso que hoje, os relacionamentos são tão descartáveis. Tão descartáveis. Na primeira crise, no primeiro desafio, qual que é a conversa? Vamos separar. Isso não é construção. Isso é desconstrução. Isso é destruir, né? Então, na mesma proporção que nós temos casamentos no cartório, é o dobro disso de divórcio. Cada vez mais. Isso nós temos visto acontecer. Por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a construir. E muito desses relacionamentos são relacionamentos hedonistas, que buscam o seu próprio prazer. E quando nós pensamos em casamento, nós temos que pensar no amor no outro e não em mim. Por isso que Paulo lá em Efésios falou assim: assim como Cristo vos amou, amai o seu cônjuge, dai a sua vida, viva por ela. Então por isso que a gente ouve hoje, muitas vezes, as pessoas falam: eu tenho 20, 30, 40, 50 anos de casado. Uau, como vocês conseguem? Por causa da construção. Por causa do estar disposto, muitas vezes, a abrir mão pelo bem do próximo, né? Então, amizade, por isso que eu sempre falo, um dos aspectos imprescindíveis num relacionamento é a amizade. É a amizade. E como antes de eu me tornar marido da Tânia, ela era minha melhor amiga.
minha irmã em Cristo, depois ela se tornou minha esposa. Então, como isso nos ajuda, tem nos ajudado ao longo dos anos. Não porque nós somos perfeitos, não. Somos diferentes, bem diferentes, um do outro. Mas a amizade tem construído, ao longo dos anos, este relacionamento. Então, por isso que nem essa ideia de divórcio a gente cogita, nem conversa sobre isso, porque não faz parte. Porque nós estamos construindo e não destruindo. Então, olha que interessante, aquilo que é amável não é aquilo que desmerece os outros, que desqualifica. E o que mais nós vemos hoje é as pessoas sendo desqualificadas. Você não tem qualificação, você não tem qualidade. E a discriminação, né, cada vez mais. Olha a repercussão que tomou a questão do Vini Júnior na Espanha, por causa da discriminação. Você fala, nós ainda já estamos no século 21 e ainda isso acontece. Pessoas fazendo gestos de macaco para um ser humano. Isso acontece só na Espanha? Não, isso acontece em todo canto no mundo. A discriminação, porque a pessoa nasceu em tal estado, né? Ou por causa da questão cultural e tantas coisas mais. Tudo isso é fruto de um coração pecaminoso. Tudo isso é fruto de um coração pecaminoso. E só quem sofre a discriminação sabe o quanto dói. Sabe o quanto dói. Muitas vezes o cristão também é discriminado por aqueles que não são cristãos. E nós cristãos muitas vezes podemos discriminar aqueles que não são cristãos. Por você se achar que você é melhor que ele. Então, meus queridos, tudo que é amável tem que ocupar a nossa mente e encher o nosso coração de atitudes de amor. Viva sem fingir. Paremos de ficar usando máscara, de mostrar uma coisa que nós não somos. Viva sem fingir. Ame como Cristo amou, seja no contexto da sua casa, da igreja, onde você estiver, seja a mesma pessoa. Não invente uma coisa que você não é. Não é isso que Deus espera de mim e de você. Ame sem exigir nada em troca. Ame porque Deus te amou e este amor está cheio no seu coração. Então ame as pessoas sem exigir dela nada em troca. Ame porque você deve amar. Escute sem atacar. O que eu mais vejo nos nossos dias é as pessoas querendo falar e a outra que está escutando não está escutando, ela já está retrucando em cima, não dá nem tempo da outra falar. E uma atitude de amor é saber escutar e sem atacar. E mesmo quando aquilo que a pessoa está falando está mexendo na sua ferida, ouça, reflita sobre aquilo, pense, ouça, saiba ouvir as pessoas, fale sem ofender. Fale sem ofender. E principalmente quando alguém está irado, como é fácil você soltar palavras que são como facas que penetram na alma, nem no coração, na alma. E palavras você não tem como recolher mais na sua boca, ela já foi lançada. É como alguém disse, né? Palavras são como um travesseiro de pena. Se você subir lá no último andar da igreja e soltar esse travesseiro de pena, depois eu te desafiar a pegar cada uma das penas, você pode pegar algumas, mas todas você não vai pegar mais. Então, viva sem fingir, ame sem exigir, escute sem atacar, fale sem ofender. Se o nosso coração não estiver cheio do amor do Espírito Santo, nós não vamos viver dessa forma, assim como Deus quer.
Filipenses 2,3 fala que os seus pensamentos e ações sejam resultado da ação de Deus em sua vida. Então, meus queridos, Deus faz em nós para que depois nós possamos imitá-lo, né? Deus faz em nós para que depois a gente possa fazer. Então, é como um relacionamento pai e filho. Eu gosto daquela ilustração, quando nós estávamos cavando o alicerce aqui, né? É a mesma ideia, do relacionamento pais e filhos. Quando seus filhos são pequenos, você é aquele que está cavando na frente, e o seu filho está atrás. Ele está te observando, ele está te imitando e fazendo. Ele vem te seguindo. Haverá um tempo em que o seu filho vai passar na frente. E ele vai continuar seguindo aquilo que você ensinou ele ao longo da vida. Então, é atitude de amor. Então, que os nossos pensamentos e ações sejam resultados da ação de Deus na nossa vida. Aquilo que Deus está nos ensinando, nos transformando dia a dia pela sua palavra. O que tem martelado na sua cabeça? Constantemente, diariamente. Como nós estamos vendo aqui. É justo? É agradável? É puro? É amável? O que ocupa a sua mente? E diariamente, a mente das pessoas estão sendo marteladas por tantas outras coisas. Talvez você que está aqui nessa noite, a sua cabeça está sendo martelada por tantas outras coisas. E Deus, Ele quer encher a sua mente de coisas boas, de amor, de um amor que faz diferença no dia a dia. Eu quero caminhar para a conclusão desta mensagem, lendo alguns trechos das Escrituras. O primeiro deles está em 1 Pedro 1, 22 e 23. Olha o que o apóstolo Pedro nos fala. Uma vez que vocês foram purificados de seus pecados quando obedeceram à verdade, tenham como alvo agora, o quê? O amor fraternal sem fingimento. Não é aquele amor fingido, interesseiro. Não, é um amor sincero, puro, sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração, pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Nós não fomos gerados por uma semente incorruptível. Nós somos gerados por uma semente corruptível. Então, tenham como alvo agora o amor fraternal sem fingimento. Se você tiver que dizer, eu te amo, que seja sincero, sem fingimento, sem hipocrisia, não esperando algo em troca. Olha, Roseli, eu te amo, mas, né, eu estou esperando algo em troca. Não é esse tipo de amor que Deus nos fala na sua palavra. Ele nos fala de um amor sincero, de um amor altruísta que pensa no próximo, assim como Cristo viveu. Talvez você possa dizer, mas pastor, eu não sou Cristo. Ninguém de nós somos Cristos, né? Mas nós somos filhos do Deus vivo, que recebeu a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Então é possível viver o amor, sim, assim como Ele nos diz na sua palavra. Como qualidade divina, quero dizer que essa qualidade de amor é exclusiva daquele que é filho de Deus. Quem não é filho de Deus, não terá essa atitude. Não terá. E vocês vão entender ao lerem comigo esse trecho. Eu vou projetar aqui para a gente acompanhar. Preste atenção nesse trecho que o apóstolo João nos fala sobre o amor. Você quer conhecer mais sobre o amor? Lê as cartas de João, as 3. Né? Amados,
Continuem a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. A fonte é quem? É Deus. Ok? Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Preste atenção, quem ama é nascido de Deus. Quem não ama não é nascido de Deus, porque não conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós a expressão plena. Olha só que coisa linda. Então, se você ama a Deus, essa expressão do amor vai ser plena na sua vida, no seu coração. Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Olha que coisa linda. Quanto mais a gente tem um relacionamento com Deus, mais o nosso amor vai ser aperfeiçoado. Olha que coisa linda. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Olha que coisa linda. Será que no final da nossa vida, quando nós estivermos num caixão, lá no nosso velório, a gente não vai saber de nada, porque a gente vai estar morto, né? Mas será que alguém vai falar a nosso respeito? Falar, está aí alguém que era parecido com Jesus, que amava como Jesus. Ou será que alguém vai olhar para o nosso caixão e falar assim, estava aí alguém estúpido, alguém que não tinha atitudes de amor para com ninguém, vivia somente para si mesmo, para os seus próprios prazeres. Que terrível, né? Que coisa triste. Que coisa triste. E aqui João está dizendo, né? Assim teremos a confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. E João continua. Esse amor não tem medo. Queridos, quem ama não tem medo. Quem ama não tem medo. Pois o perfeito amor afasta todo medo. Né? Quem ama não tem medo, tem confiança. Confiança plena. Certa vez me perguntaram, você não tem medo quando a Tânia sai sozinha? Eu falei, não. Sabe por quê? Porque eu amo ela e eu tenho confiança. Tânia, você não tem medo quando o Devar sai sozinho? Não. Porque eu amo. Eu tenho confiança que ele não vai fazer besteira. Então é isso que deve crescer no nosso coração. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E olha só o que ele diz. Se alguém afirma, preste atenção nisso. Amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Se você tem sentimento de ódio para com alguém, a palavra de Deus está falando que você é mentiroso. Se você não perdoa, é porque você não entendeu o amor de Deus. Porque amar é perdoar. Amar não é odiar. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso.
Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Forte isso, não é? Muito forte. Então, se você tem sentimento de ódio, de raiva, de rancor no seu coração, coloque a sua vida em ordem. Ou talvez você não é filho de Deus, ou você ainda não entendeu o amor de Deus, porque o amor de Deus é diferente. Ele perdoa. O amor de Deus, ele constrói, ele não destrói, ele constrói o verdadeiro amor. Né? E ele termina no versículo 21. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Ele termina assim o capítulo 4. Esse é o patamar, esse é o padrão de Deus. Não é o padrão do pastor, da igreja, é o padrão de Deus. É possível viver esse padrão? Sim. Quem tem o Espírito Santo nele. Se o Espírito Santo está em você, se ele vive em você, você vai conseguir viver esse padrão de Deus. Mas se o Espírito Santo não está em você, ou se ele foi apagado da sua vida, você não vai conseguir viver esse padrão que Deus tem para nós. Algumas reflexões. Nossos pensamentos e palavras refletem o amor que temos para com Deus? Aquilo que você fala, aquilo que você escreve, como você age diante das pessoas, refletem o amor que temos para com Deus? Segundo, nossas palavras edificam ou destroem? Suas palavras encorajam, motivam, edificam, ou são palavras que destroem, são palavras de discriminação, são palavras de racismo, são palavras de menosprezo? Terceiro, as pessoas que se relacionam conosco têm prazer de estar conosco ou elas nos evitam? As pessoas têm prazer de estar com você ou elas te evitam? Porque elas não conseguem ver esta marca do amor que é evidência na sua vida. Que Deus nos ajude a ter uma mente transformada. Tudo o que é amável, seja isso que ocupe o nosso pensamento, o nosso coração e se transforma nas nossas atitudes. Oremos. Querido Deus, Tu és Deus de amor. E a maior prova deste amor é que o Senhor enviou o Seu próprio Filho Jesus Cristo em sacrifício. Jesus Cristo, ao longo da sua vida e ministério, a evidência, a marca foi o amor. Do início até a sua crucificação. Lá na cruz ele ainda orava: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ó Deus, os verdadeiros cristãos são reconhecidos por esta marca, o amor. E o Senhor Jesus mesmo disse: nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor. Ó Deus, se no coração não há amor, há inveja, há ódio, há ciúmes, ó Deus, há qualquer outro sentimento, falta de perdão, ó Deus, que não seja o amor, ó Deus, tem que se questionar se a pessoa realmente é verdadeiro filho de Deus. Porque o verdadeiro filho de Deus, ele ama. O verdadeiro filho de Deus, ele perdoa. O verdadeiro filho de Deus não discrimina. O verdadeiro filho de Deus constrói e não destrói. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a viver este amor. Não é fácil. Ó Deus, haverão lutas. Ó Deus, mas ajuda-nos, ó Deus, a beber dessa fonte do amor, que é a Tua palavra. E que esta fonte, Senhor Deus, possa nos saciar e que nós possamos viver este amor. Não somente entre os cristãos, mas no nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos, netos. Ó Deus, diante da nossa vizinhança, dos nossos colegas de trabalho, de escola, que a marca do amor seja a evidência. E quando um dia partirmos desse mundo, Senhor, que as pessoas possam dizer: faleceu alguém que
que tinha como marca o amor. Ele se preocupava, ele se importava com o próximo. Ele amava o próximo. Ó Deus, nos ajude, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua ajuda e nos dá uma mente transformada em nome de Jesus. Amém.